Um facelift ou atualização de design é o processo que envolve a renovação estética de um produto existente para atualizá-lo e mantê-lo relevante no mercado. O processo de criar um facelift para um caminhão começa com uma análise detalhada do modelo existente e uma avaliação das tendências atuais de design e preferências dos clientes. Os designers estudam os pontos fortes e fracos do design atual, bem como as mudanças necessárias para manter o veículo competitivo. A Rádio Ônibus, com exclusividade, visitou o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e conhecemos os profissionais que trabalharam no novo design do caminhão Atego. Conversamos com Letícia Serra, gerente de desenvolvimento de cabinas. O designer e a engenharia combinam habilidades complementares para garantir que os caminhões atendam às necessidades e expectativas dos clientes. A gente, quando começa a desenvolver um produto, a gente recebe muitos inputs de marketing, inputs do mercado, para entender o que o cliente gostaria de ter no caminhão. E isso, junto com o nosso time de design, a gente consegue trabalhar em ideias alternativas. Não é que o caminhão nasce pronto, né? A gente traz algumas possibilidades e, junto com todas as áreas da Mercedes envolvida nessa criação, a gente define o que a gente quer fazer e o que a gente vai oferecer para o cliente. É um conjunto, igual você disse, de engenharia e design, porque nem sempre as coisas casam, né? Quando a gente fala, às vezes, quero desenvolver isso com relação a design, a gente sabe que na hora que a gente tentar industrializar, talvez não vai funcionar. Então, essa interface ela tem que ser muito próxima, tem que ser uma sinergia muito grande para a gente conseguir atingir até um timeline, né? Uma linha de tempo aí que é bem desafiadora para o projeto e atender também os custos que são colocados para a gente como meta. A nova versão dos caminhões Atego segue o design do Extra Pesados Actros nos modelos rodoviários e urbanos e a identidade do Araucus nas versões fora de estrada. Conversamos com Ronaldo Lopes, design de caminhões da Mercedes-Benz. Como é que foi chegar nesse resultado, a inspiração disso tudo? Bom, o Atego é um dos veículos mais tradicionais da marca, né? Ele já está há muitos anos aí, ele veio da Alemanha. Então ele tem um significado muito grande para a marca. Aqui no Brasil, a gente precisava já trazer ele, né, para junto da família do Araucus e do Actros, né? Então o grande desafio foi trazer a mesma identidade visual, né, uma identidade já consagrada na linha Actros e na linha Araucus, para o Atego, dentro da cabine que nós já tínhamos e trazendo algumas características que nós já tínhamos muito forte no Atego, né? No caso, os faróis redondos, que ele é uma característica muito marcante, além de ele facilitar pela modularização a manutenção do carro, né, ele traz essa característica bem forte, essa cara de mal que o carro tem, né? Então isso é bem marcado pela grade, né? A grade ela já vem com a gente chama de lamelas, né? Que seriam essas divisões onde recebe essas furações. A gente quis trazer alguma coisa um pouco mais nova, né? Que é um gradiente. Você pode ver que eles começam grandes, eles vão terminando, né? O motivo deles começarem grandes é porque eu preciso de ter o arrefecimento. Essa é uma grande luta, né, que o design tem às vezes com a engenharia, que você faz uma padronização das larguras das lamelas, da equidistância delas, e isso tem que casar com a abertura que eu preciso manter para o cooling do carro, né, para que ele não esquente e que também ele que não trabalhe muito frio. A quantidade de ar que passa por ali, tudo isso foi calculado. Isso é extremamente calculado, isso é extremamente discutido, isso é desgastante, né? Junto com a engenharia e design, porque isso afeta a primeira ideia do design, que a gente tenta manter o design intent, né? E muitas das vezes, por causa de alguns centímetros quadrados de abertura, a gente precisa mover para cima ou para baixo a grade. E isso atrapalha, porque o que a gente gostaria de apresentar é uma coisa muito equidistante nos seus mínimos detalhes. Para esse desafio aqui, qual era o tempo? Qual que era a disponibilidade que a equipe estava trabalhando para um resultado como a gente está vendo? Essa é uma pergunta muito boa, porque esse projeto foi, acho que, o mais desafiador, ou o primeiro mais desafiador, porque quando você cumpre um desafio, acho que outros vêm pela frente. A gente fez um timeline em 2 anos e meio, coisa que não é muito comum, ou não era muito comum, mas tem que ser a nossa nova realidade, porque as coisas estão muito rápidas, as demandas estão vindo para a gente precisa atender, e atender o que o cliente está pedindo. Então, dentro de 2 anos e meio, a gente conseguiu conceituar esse produto, desenvolver e industrializar.
A posição da estrela também, ela conta muito, né? Além de ela ter que ficar num local bem marcante no carro, né? Bem distribuída no centro, distribuída entre o para-brisa, distribuída entre o para-choque, né? De uma forma que ela fique também posicionada em termos técnicos, porque atrás da estrela também tem uma entrada de ar, que é a entrada de ar interno da cabina. Por isso que ele é vazado aqui. Exato. Como você está vendo aqui, ele não pode ser fechado. Não pode ser fechado. Isso às vezes você interfere também no pattern que você aplica. Se você fizer um pattern muito fechado, você tem pouca entrada de ar. Se você faz ele muito aberto, você tem muita entrada de ar. Então você tem assim, entre o design você tem a aerodinâmica do carro, a aerodinâmica que é o carro mais fechado possível, só que o cooling que é o carro mais aberto possível. Então você tem que trabalhar entre esses dois, entre essas duas áreas técnicas, né? Para você ter uma boa aerodinâmica e que para você ter uma boa temperatura de trabalho do motor. Bom, cada traço que a gente está enxergando nos caminhões, eu imagino que foram um batalhão de testes também para esse resultado, né? Queria que você pudesse contar uma curiosidade tamanha que porque é da prancheta, dos computadores, das ideias, da soma com a engenharia, para depois o resultado, mas tudo isso com muitas provas, muitos testes, não é isso, Letícia? É isso mesmo. A gente, na verdade, como uma área de desenvolvimento, e isso foi uma tendência que veio do futuro para agora, né? E já faz bastante tempo que a gente está tentando incluir isso no nosso desenvolvimento, mas a gente faz muitos cálculos virtuais. Então, assim, antes de construir um protótipo, antes de colocar para rodar, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. E são cálculos de durabilidade, são cálculos muitas vezes de consumo de combustível, de arrefecimento. Tudo isso a gente consegue pegar virtualmente, para depois, na prática, a gente mostrar se é isso mesmo, se a gente tem alguma divergência entre cálculo e teste real, coisa que acho que hoje em dia, se a gente analisa isso, a gente tem uma proximidade muito grande, e na hora que a gente coloca para rodar, que a gente fez também testes acelerados de durabilidade, a gente faz muitas avaliações funcionais para garantir que o que a gente vai entregar para o mercado é confiável, de fato. Então, quando a gente finaliza os testes, a gente fala, ok, como engenharia estamos aptos a liberar esse produto. E aí começa, né, toda a fase de industrialização, ou muitas vezes acontece em paralelo, para a gente poder também atender esse desafiador timeline que a gente tem. Segundo a Mercedes-Benz, o visual moderno valoriza a frota do cliente e aumenta ainda mais o valor de revenda do veículo. Essas novidades chegam ao mercado no momento especial, em que o Atego completa 20 anos no Brasil. E você, tem Atego aí na sua frota? O que você achou desta nova versão? Deixa seu comentário aqui. O caminhão é um veículo muito técnico, né? Para você ter uma noção, eu tenho um limitante como se fosse uma barreira virtual na frente do carro quando a gente está modelando ele. Eu não posso ultrapassar essa barreira. Isso significa que eu não posso aumentar 1 milímetro no comprimento total do veículo. Não posso... um parafuso vai ficar para fora, um batoquezinho vai ficar para... Não pode. Tem que ficar tudo para dentro dessa barreira. Por isso que às vezes o caminhão tem essa cara um pouco mais chata. A gente tenta o máximo possível deixar ele mais arredondado, para melhorar a aerodinâmica, para você melhorar a percepção visual do carro. Mas a gente, muitas às vezes, a gente fica limitado nessa barreira virtual, que na Europa ela já foi revista a legislação, porque essa barreira virtual é por legislação. Então, no Brasil, a legislação está vindo para cá também, porque tudo que você tem na Europa, você acaba vindo para o Brasil também, né? Então, essa barreira ela já vem um pouco mais para frente, justamente para quê? Para você melhorar o desempenho do carro, porque você tem um carro mais aerodinâmico, você melhora a emissão de carbono, né? Você reduz a emissão de carbono. Então, por isso que o governo também vem trabalhando forte quanto a isso. Então, você aumenta um pouquinho o comprimento do carro, né? Porque hoje, se eu precisar fazer qualquer coisa para frente, eu tenho que jogar a cabine para trás. Então, quando eu jogo a cabine para trás, eu perco em carga. Letícia, para um projeto tão importante como esse, um resultado como esse, eu imagino que existe um batalhão, uma equipe envolvida nisso tudo, né? O que você tem de equipe trabalhando? Bom, com relação a esse projeto, a gente tem a equipe de desenvolvimento de cabina, que atua muito forte no tema, mas a gente tem muitas outras áreas de interface. E eu acho que o segredo do sucesso desse projeto, talvez, foi ter envolvido todas essas áreas desde o começo. Então, áreas como gerenciamento de fornecedor, gerenciamento do ciclo de vida do produto, área de qualidade, todo esse time que eu acho que talvez ficou em torno de 40 pessoas, mais fixo no projeto, né? A gente teve mais gente, claro, atuando,
mas foi o time que se juntou aí desde o começo, abraçou a causa e falou, vamos fazer acontecer e vamos fazer acontecer com a qualidade que a gente gostaria. Então acho que foi mais ou menos isso, e o time, assim, o que eu posso dizer, o time é muito qualificado. E juntar pessoas que têm vontade de fazer acontecer e têm conhecimento, com certeza tudo isso faz a diferença no projeto. O automóvel, ele nasce muito fácil em 2D, né? Quando você pega uma folha de papel e você traça um automóvel, que você tem menos limitantes. Um caminhão eu tenho muitos limitantes. Eu tenho um limitante, por exemplo, falamos do cooling, nós temos limitantes da aerodinâmica, nós temos limitantes do ângulo de entrada do carro e nós temos o principal tema de um caminhão cara chata, que é o basculamento da cabina. Então o basculamento da cabina ela tem que acontecer e as peças não podem se tocar. Tá? Então às vezes o pessoal reclama muito que o design podia mexer aqui, podia mexer ali, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Mas muitas vezes a gente está preso ao basculamento da cabine. Não adianta eu fazer, por exemplo, um para-choque alto e eu não consigo bascular a cabina. Entendeu? Então eu tenho que aliar isso muitas vezes no 3D. Eu não consigo fazer isso manualmente no 2D, porque no 2D a gente costuma dizer que o 2D aceita tudo. Mas quando eu aplico no carro, muitas das vezes eu perco todo aquele design porque eu não consegui aplicar nosso design intent. Então muitas vezes o caminhão ele começa nascendo quase que em 3D, puro em 3D. Tudo isso passa pelo crivo da fábrica matriz, para que eles possam ser validados e consagrados no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu acho que do passado, ou dos últimos anos para cá, a gente foi ganhando muito mais autonomia para fazer uma coisa, entregar para o mercado e ter só o ok final, talvez, da Alemanha, que é a nossa matriz. É claro que a gente troca muita informação com eles, porque eles têm um conhecimento de muito tempo também, né? Então, vamos fazer uma peça que é com esse material, é esse processo. O que eles acham também? A gente usa essa expertise deles, mas eu diria que esse projeto foi um que o design dele foi criado por nós, validado por eles, e a parte de engenharia ficou muito sob a nossa responsabilidade. Então é muito bom quando a gente vê um produto entrando e atingindo lá a data de SOP, que a gente fala, né, o Start of Production, e você vê que foi uma criação nossa. E isso enche a gente de orgulho e acho que dá vontade de fazer outro e de fazer outro. Então dá muito prazer ver isso acontecer. Ronaldo, nós estamos vendo uma peça aqui que acredito que não tenha mudado, mas que você tem uma história com ela, não é verdade? Esta peça aqui que você pode contar. Essa peça aqui a gente chama de extensão da porta, né? Ela tem algumas funções, né? A principal função para o Brasil é segurança, né? Que com a porta fechada, você evita o acesso indevido de pessoas que podem ser agressivas no carro, né? Então você usa essa tampa aqui para proteger e ao mesmo tempo você tem um local onde você vai guardar muitas vezes a sua botina cheia de barro. Porque o caminhoneiro ele é muito cuidadoso com a cabina. Então ele guarda o chinelo aqui quando está fora. E quando ele acessa o carro, ele deixa as botinas muitas vezes cheias de barro ou sujeira aqui. Põe o chinelinho e vai para a cabina. Você poderia mostrar abrindo para ver como é que é? Claro. Só de curiosidade, né? Essa foi uma das primeiras peças que eu desenhei aqui na Mercedes, que eu trabalhei no design dela. Que era você adequar um item assim, bem importante, bem funcional para o caminhoneiro. E que também fizesse parte do design, né? Para que ela harmonizasse com todas as linhas do carro. Se ele precisar substituir isso aqui, é de fácil substituição? É fácil substituição, inclusive você tem alguns codes também que essa peça ela não vem no carro, mas ela tem também no mercado, o pessoal costuma colocar, ela é bem importante. Tirar eu nunca vi, né? Quem tem nunca tira, né? Ele sempre vai manter. Como é que chama isso aqui? Essa a gente chama de defletor da cobertura da coluna A. Defletor. Isso. Me parece que faz uma diferença incrível na aerodinâmica e no desempenho do veículo, né? Então, assim, tem que ser muito bem projetado, o resultado tem que ser 100%. Se você olhar aquilo lá de dentro, você vai ver algumas aletas que elas direcionam o ar. Qual que é a principal função dessa peça? Isso aqui. Isso, essas aletas elas direcionam. Isso. Aí, o ar ele entra por aqui, ele sai por aqui em grande velocidade porque ele é acelerado aqui no carro. Você cria uma barreira de ar nessa região e o spray da roda, ele não sobe para sujar a maçaneta. Como é que é? A saída de ar aqui... Essa saída de ar, o ar é acelerado aqui, ele vai criar uma barreira de ar aqui nessa região. Essa barreira de ar não vai deixar que a névoa que sai do pneu suje a maçaneta.
E o retrovisor também, que em alguns casos, em alguns caminhões, você também tem o problema de você afetar o retrovisor. Ela é uma parte integrante do carro, ela faz parte do projeto do carro, né, para você não ter perdas aerodinâmicas, né, e para você também, né, uma característica muito forte nesses caminhões, nessa família de caminhões, esse tipo de defletor de ar na lateral. Nós tínhamos ele um pouquinho menor aqui, né, ele fazia uma curva, né, ele era um pouco mais... ele não tinha essa agressividade toda, né, porque a gente chama de agressividade por quê? De você estar penetrando no ar, de uma forma a cortar o ar, né? E a agressividade visual também do carro, né? Que o Atega é um veículo estradeiro, né? Então a gente normalmente em veículos pesados, extra pesados, ele é um veículo muito difícil de você parar numa estrada aí a 120 por hora. Então o que a gente tenta transmitir pro motorista da frente, às vezes um carro de passageiro. Estou vindo, não é fácil parar o carro, então por favor me dê passagem. Como você disse, é cara de mal. Cara de mal. Hora que você vê pelo retrovisor, você assusta, né? Mas não só porque você quer assustar o motorista da frente, porque a gente tem os veículos mais leves, diferentemente do Acelo, né? Que o Acelo é um caminhão que ele é mais agradável, ele é mais amigável, né? Porque o Acelo é o caminhãozinho que te entrega a mercadoria na sua casa. Então ele tem relação com a sua família, com o seu filho. Tem cara de bonzinho. Cara de bonzinho, cara do trânsito, para não estressar, né? Mas na estrada a gente costuma dizer que uma cara agressiva ele vai ter uma passagem mais fácil, né? Os carros não vão querer ficar na frente de um caminhão desse, mesmo porque não é tão fácil. Você pode parar um carro em poucos metros, mas um caminhão não se para em poucos metros. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Engenheira envolvida com o design que vai ser a cara, né, das rodovias brasileiras, né? Como é que está para você? Há quanto tempo você está aqui na casa? Que você pode contar? Esse tema muito me anima, porque eu entrei na Mercedes como estagiária há 15 anos, e eu tenho uma trajetória aí de ter feito estágio, fui terceira, participei do programa de trainee, virei engenheira, passei 2 anos na Alemanha e depois eu assumi essa função como gerente de desenvolvimento de cabina. E para mim, assim, ser mulher num ambiente como o nosso, que ainda é predominantemente masculino, eu enxergo mais como uma oportunidade do que como um obstáculo. Porque eu sempre falo para todas as mulheres que querem começar que competência não tem gênero. Eu acho que se a gente dá o sangue, se a gente de fato trabalha com o coração, se a gente é comprometido com a causa, a gente vai chegar lá. Muitas vezes pode ser um pouco mais difícil do que a gente imagina, mas se a gente enxergar que o processo também tem que ser prazeroso e não só a chegada, né, só a meta final que a gente tem, eu acho que torna tudo isso um pouco mais leve. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte e eu me sinto muito desafiada a cumprir novos objetivos que possam vir. Então é uma trajetória que hoje, quando eu olho para trás, eu me orgulho bastante. Parabéns, Letícia. Como que é para você ver os caminhões rodando, cliente recebendo? Como é que fica saber que você faz parte disso tudo? Eu assim, para mim até é complicado responder, porque eu faço isso com tanto amor desde que eu entrei nessa empresa, desde que eu entrei na Mercedes, e acho que quando você olha que tem alguém comprando um caminhão, tem alguém elogiando, às vezes até criticando, mas de uma forma construtiva, porque você usa isso num próximo desenvolvimento, você vê que toda a trajetória valeu a pena. Então, que a gente possa participar, que eu possa participar ativamente desses novos projetos e possa fazer a diferença para alguém, para algum comprador, para algum motorista, que adquira o caminhão e fale que a gente está no caminho certo. Para a gente encerrar, o que vem por aí? O que você pode... Eu sei que você não pode revelar muita coisa, mas nós estamos num mundo cada vez mais moderno, preocupado com o ESG, e a parte industrial disso tudo é importante também. Como que vocês estão trabalhando o que vem pela frente? Acho que nós, como empresa, o que a gente pode falar é que a gente realmente está ouvindo o cliente e a gente quer fazer acontecer mais rápido. Então, o que vocês viram de novidade nesses caminhões, esperem que tem muita coisa boa por vir, e eu tenho certeza que vocês vão olhar e vão ficar muito felizes com o resultado da nossa empresa. Bom, chegar numa área que você está de tamanha importância, como é que foi esse processo? Como é que foi poder se interessar por isso? Como é que tudo começou? Desenhando no caderno, em casa, na escola? Como é que foi? Às vezes é meio chavão para todo designer que fala que desenha desde criança, mas é verdade, né? A gente já vem com essa paixão de desenhar carro, desenhar caminhões, ônibus. E estar aqui dentro da fábrica já foi uma grande oportunidade, né? A gente participava de concurso. Quando eu me formei em design, eu já trabalhava na Mercedes e participei de alguns concursos de outras montadoras, e a gente foi montando um currículo, né? Até que surge a oportunidade de a gente estar
podendo ingressar aí nesse grande campo aí que é o design automotivo. Os designers buscam encontrar o melhor resultado no desenvolvimento do caminhão. Eficiência aerodinâmica, segurança, eficiência de combustível, adaptação a regulamentações, conforto e conveniência do motorista, manutenção e durabilidade. O designer Ronaldo Lopes explica sobre os gaps. Então, a gente chama isso aqui de gap, né? O gap seria a distância entre partes. Por exemplo, você tem aqui um gap, que ele é controlado, né, que você faz a união de peças. Eu não consigo fazer com que eu tenha um gap menor aqui. Se eu tiver um gap muito pequeno aqui e eu tiver alguma variação de tolerância na montagem, ele pode ficar muito perto ou muito longe. Então a gente tem que estabelecer um gap correto para que não tenha nenhum efeito que demonstre que a peça foi mal montada, né? Então esse tipo de gap aqui, ele tem que ser, isso funciona muito nos caminhões, né? Ele tem que ser uma área que eu faça correções de tolerância. O plástico, existe uma variação no plástico durante a injeção dele que a gente não consegue controlar, que a gente tem que admitir como uma tolerância aceitável. Esse gap, ele vai corrigir qualquer variação de tamanho dessa peça, assim como desta, né? Então, em caminhões, a gente normalmente mantém gaps grandes. Em alguns casos os gaps não são muito interessantes, né? No caso, aqui é uma peça fixa e aqui eu tenho uma peça móvel, né? Então gaps de peças móveis tem que ser maiores ainda. O gap visualmente não é legal e também ele pode afetar em partes a aerodinâmica do carro, né? Então o que a gente fez aqui no Attego? A gente tirou aquele gap frontal e a gente criou um gap lateral nesse sentido. Puxa, né? Legal, né? Porque você imagina, essa peça aqui deve ter mais de 2 metros. Então a variação dela deve ser gigante, muito grande. Então, ela sempre vai ser maior ou vai ser menor. Só que como eu não tenho o gap aqui aparente, e você olhar frontalmente, você não enxerga. Mesmo na lateral você não enxerga o gap. Voltando a falar sobre basculamento, né, uma coisa bem interessante sobre o Attego. A maioria dos carros que você precisa fazer o basculamento da cabine, você precisa abrir a tampa frontal, né, a maioria dos carros. O Attego, a gente não queria ter essa característica, né? Porque o Attego ele abre só a parte de cima para você fazer uma manutenção, né? Então, você só abre quando você precisa completar algum nível de fluido aqui dentro. Parte que a gente tá vendo aqui. Isso, essa aqui abre. Fora mesmo? Sim. Então aqui você faz a manutenção do carro. Só que a grade ela não abre, né? Então, quando você vai bascular a cabina, você não precisa abrir a grade. A grade ela abre, você bascula a cabine e não precisa mexer na grade. Nós estamos vendo agora outra versão, grade diferente, para-choque diferente. Explica um pouco mais desse caminhão. Bom, vamos lá. Bom, o Attego Off-Road ele já existia, né? Ele era uma versão um pouco mais próxima ao On-Road. Com essa nova classificação de família que a gente quis implantar para o Attego, a gente achou interessante e foi, por que não? Da mesma forma que o On-Road conversa com o Actros, por que não o Attego Off-Road conversar com o Arocs, né? Aí surgiu a ideia da gente estar trazendo o conceito Bagazan. O que é o conceito Bagazan? Bagazan é uma palavra em alemão que Baga significa escavadeira e Zan significa dente. Então essa grade que você vê com esses dentes aqui, eles simulam o dente de uma escavadeira, né? Então a gente queria trazer, como é um veículo de grande apelo visual da parte off-road, né? A gente pensou, poxa, por que não trazer ele para o campo dos tratores, né? De deixar ele bem bruto, um caminhão que exalasse, né, toda essa brutalidade que hoje o off-road exige, né? Na versão anterior como era? Na versão anterior ele recebia exatamente a mesma grade do Attego On-Road, né? O para-choque é diferente porque o para-choque ele tem que ser mais alto, porque por causa o ângulo de ataque é um pouco diferente, né? Isso, ele tem o overhang, o overhang dele é um pouquinho maior que do Attego, né? E a gente também trouxe na parte central aqui, né, como a gente queria que o fácil acesso, porque hoje o off-road ele recebe muito o uso do cambão, né? Muitas vezes no campo ou no canavial, quando o caminhão ele é carregado com cana, ele vai afundando no barro e você precisa de um trator para auxiliar a tirar ele do barro, né? Então fica muito mais prático. No Attego a gente escondeu essa peça atrás da placa e aqui não, aqui a gente resolveu, se é um caminhão bruto, então por que não essas partes mecânicas aparecerem e facilitar a vida do usuário, né? Que ele simplesmente não precisa abrir nada, ele vem, engata o carro aqui e puxa, né? Para tirar muitas vezes da posição de estacionário.
para quem está nesta área trabalhando ou estudando, quer chegar, como o Ronaldo chegou aqui, nesta casa ou em outras, o que o estudante tem que ficar atento, ou o designer tem que ficar atento à modernidade, às coisas, de modo geral? Como é que nasce essa inspiração, por exemplo? Eu costumo dizer que hoje você tem mais piloto de caça no mundo do que designer automotivo em atuação. Então é um campo muito fechado, extremamente fechado. São algumas montadoras que têm estúdio. No Brasil isso é um pouco até mais crítico, né? Que nós não temos muitas montadoras, e das poucas montadoras que nós temos, algumas têm o estúdio muitas vezes limitado, né? Porque muitas vezes o principal produto vem da matriz, né? Mas aí o designer ele tem que estar inteirado, ele tem que ter sempre praticando, né, sketches, visualizando o mercado, entrar nessa parte virtual que é o mundo 3D, isso é muito importante, né? Antigamente a gente traçava muita coisa no sketch, depois a gente modelava direto com clay, com meios manuais, e agora as coisas mudaram um pouco e está sendo, o processo ele vem se compactando muito, né? Então o sketch é importante, o clay é importante, mas eles estão sendo substituídos mais pela área virtual, né? Que você já tentar fazer a criação direta em 3D, hoje a gente tem Alias, a gente tem Blender, tem vários softwares que possibilitam a criação, né? E isso já facilita para você colocar numa máquina CNC, para que isso agilize o processo de criação. Então, são tempos cada vez mais curtos, né? Com menos capacidade de mão de obra, onde você tem que se utilizar de toda a tecnologia para você poder entregar um produto bom, num tempo bom, que satisfaça aí as necessidades do mercado. E se você pudesse criar um caminhão agora, qual seria o seu estilo? Qual seria esse modelo? Como seria esse modelo? Deixa seu comentário aqui, descreva, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Você está na Rádio Ônibus. 10 anos de estrada.